Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido dos inscritos Anelita Zanardo e Fábio Luiz, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível superior para PEB 1, Educação Infantil, da Prefeitura de Ilhabela, que aconteceu no dia 21 de julho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Primeira questão da prova, pessoal, foi a questão 13 e tratou de algumas operações com unidades de tempo. A questão diz assim: Mariana realizou uma tarefa em duas etapas. A primeira etapa foi das 8 horas e 30 minutos às 13 horas e 15 minutos. E a segunda etapa foi das 15 horas e 40 minutos às 18 horas e 55 minutos. Se ela tivesse realizado a tarefa em 3 etapas de iguais períodos de tempo, cada etapa seria de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que Mariana realizou essa tarefa aqui em 2 etapas. A primeira foi das 8h30 até as 13h15. Já a segunda etapa foi das 15h40 às 18h55. Aí falou, se ela tivesse realizado essa tarefa em 3 etapas de iguais períodos de tempo, cada etapa seria de qual desses daqui? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular qual foi o tempo total que ela gastou aqui na realização dessas duas partes aqui, ó, dessas 2 etapas. Então, vamos calcular primeiro quanto que ela gastou aqui com a primeira etapa, quanto tempo que ela gastou. Vamos fazer o seguinte, vamos separar isso aqui, ó, em pedaços. Vamos calcular primeiro quanto que ela vai gastar aqui, ó, de 8h30 até as 12h30. Então, quanto tempo nós temos aqui, ó, de 8h30 até as 12h30? Repare, de 8h30 até as 12h30 vai ser 4 horas. Agora vamos pegar também e calcular aqui, ó, de 12h30 até as 13 horas. Então, nós temos que chegar até as 13h15. Então, de 12h30 até as 13 horas, quanto tempo nós temos aqui? Dessa vez nós temos 30 minutos. Agora, finalmente, a gente vai de 13 horas até as 13h15. De 13 até as 13h15, aqui nós temos 15 minutos. Portanto, de 8h30 até as 13h15, nós temos quanto tempo no total? Nós temos aqui, ó, 4 horas e mais 30, com 15 minutos, 45 minutos. Então, para realizar a primeira etapa, que ela gastou 4 horas e 45 minutos. Agora vamos ver quanto tempo que ela gastou aqui na segunda etapa. Foi de 15h40 até as 18h55. Vamos separar também isso aqui, ó. Vamos calcular primeiro aqui, ó, de 15h40 até as 18h40. De 15h40 às 18h40 nós temos quanto tempo aqui? Nós temos aqui, ó, 3 horas. Agora, finalmente, nós vamos pegar de 18h40 até as 18h55. De 18h40 às 18h55, quanto tempo nós temos aqui? Nós temos aqui 15 minutos. Portanto, de 15h40 às 18h55, nós vamos ter um total de 3 horas e 15 minutos. Assim, o tempo total que ela gastou na realização aqui dessas 2 etapas vai ser as 4 horas e 45 aqui que ela gastou aqui para realizar a primeira etapa, mais 3h15 aqui para a segunda etapa. Somando isso aqui, é necessário que a gente some aqui, ó, cada unidade com o seu correspondente. Eu tenho que somar hora com hora, minuto com minuto. Então, 4 horas mais 3 horas aqui vai dar 7 horas. 45 minutos mais 15 minutos totaliza 60 minutos. Só que 60 minutos a gente sabe que é 1 hora. E 1 hora mais 7 horas aqui vai dar 8 horas. Então, o tempo total que ela gastou na realização das 2 tarefas foi de 8 horas. Falou que se ela tivesse realizado essa tarefa em 3 etapas de iguais períodos de tempo, cada etapa seria de quanto? Então, eu só peguei esse tempo total, que é 8 horas, e divide aqui, ó, em 3 etapas de iguais períodos de tempo. Então, vamos pegar 8 aqui, ó, e dividir por 3.
Então vamos fazer essa continha aqui. Nós vamos pegar 8 horas e nós vamos dividir por 3. Repare que a 8 horas nós não temos nenhum minuto, então 0 minuto. Também não temos nenhum segundo, 0 segundo. Então nós temos que pegar isso aqui e dividir aqui, ó, em 3 partes. Então vamos começar aqui, ó. 8 horas aqui, ó, dividido por 3. Qual o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 3 vai dar 8 ou perto de 8? Veja que aqui vai ter que ser 2 horas. 2 horas aqui, ó, vezes 3 vai dar 6 horas. Para 8 horas vai restar 2 horas. 2 horas não dá para dividir por 3. Então nós vamos passar para a casa seguinte. Então vamos passar aqui para a casa dos minutos. 2 horas vindo aqui para a casa dos minutos, cada hora são 60 minutos. Então 2 horas aqui vão ser 120 minutos. E agora é só pegar esses 120 minutos e dividir por 3. 120 aqui dividir por 3 aqui vai dar 40 minutos. 40 minutos vezes 3 minutos vai dar 120 minutos. Para 120 minutos não vai restar nada. Então, se ela tivesse realizado essa tarefa aqui, ó, em 3 etapas de iguais períodos de tempo, cada etapa deveria ser de 2 horas e 40 minutos. E essa resposta, entra aqui na letra E. Show de bola! Foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, foi uma questão que tratou de mínimo múltiplo comum. A questão diz assim: tem-se certa quantidade de bombons menor que 200 unidades, a qual, se fossem adicionadas 3 unidades, então o total poderia ser dividido em saquinhos, todos com a mesma quantidade de bombons, sendo cada um com 6, ou cada um com 7, ou cada um com 8 bombons, sem sobra. Dividindo-se a quantidade de bombons que se tem em saquinhos com 10 bombons cada, o número de bombons que sobrará será igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nós temos aqui uma determinada quantidade de bombons. Mas qual que é esse total de bombons que a gente tem? Isso o texto não está informando aqui para a gente, mas informou que esse total de bombons que a gente tem deve ser uma quantidade menor que 200 unidades. Só que nós não sabemos qual que é essa quantidade. Então, se eu não sei qual que é essa quantidade de bombons, vamos falar que é uma quantidade X. Ele falou que se fosse adicionadas aqui, ó, 3 unidades, então se a essa quantidade X, se a gente adicionar 3 unidades, ou seja, se a gente somar aqui, ó, 3 unidades, então esse novo total de bombons aqui poderia ser dividido em saquinhos, todos com a mesma quantidade de bombons, sendo cada um com 6, ou cada um com 7, ou cada um com 8 bombons, mas sem sobrar bombons. Então a gente vai pegar essa quantidade aqui, ó, x mais 3, a gente pode dividir em saquinhos aqui, ó, ou com 6 bombons, ou podemos pegar essa quantidade x mais 6 e dividir em saquinhos aqui com 7 bombons, ou podemos pegar essa quantidade x mais 3 e dividir em saquinhos aqui, ó, com 8 bombons. Mas qualquer que sejam essas divisões, não vai sobrar bombons. Se não vai sobrar, significa que o resto aqui em cada uma dessas divisões, esse resto tem que ser 0. Agora observe, se ao fazer a divisão aqui, esse resto deu 0, significa que esse número que nós temos aqui, ó, x mais 3, esse número precisa ser divisível aqui, ó, por esses números que nós temos aqui, ó, por 6, por 7 e por 8. Se ele é divisível por 6, por 7, por 8, significa que ele deve ser múltiplo desses números aqui. E observe, precisa ser o mesmo múltiplo aqui, ó, para todos. Então é um múltiplo que é comum. E como nós queremos que esse número x seja menor que 200, nós vamos procurar então o menor múltiplo comum. Se nós vamos procurar o menor múltiplo comum, nós precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, 6, 7 e 8. Para a gente encontrar esse mínimo múltiplo comum, a gente pega esses 3 números e escreve aqui embaixo. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical e nós vamos fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Portanto, qual é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que dá para a gente dividir algum desses números? Veja que vai ser o 2. 6 dividido por 2 aqui vai dar 3. 7 por 2 não dá, a gente desce o 7. 8 por 2 aqui vai dar 4. Ainda dá por 2.
3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 7 por 2 não dá, a gente desce o 7. 4 por 2 vai dar 2. Ainda dá por 2. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. 7 por 2 também não dá, a gente desce o 7. 2 por 2 vai dar 1. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. 3 por 3 vai dar 1. 7 por 3 não dá, a gente desce o 7. Descemos o 1. E finalmente agora vai dar por 7. Descemos esse 1. 7 por 7 que vai dar 1. Descemos esse 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta multiplicar esses números aqui, fazendo essas continhas aqui, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24, se você multiplicar por 7, você vai encontrar 168. Assim, o mínimo múltiplo comum entre esses três números, 6, 7 e 8, deu 168. Portanto, esse número x mais 3 aqui, que é esse dividendo, esse número é 168. Portanto, o número x mais 3 é igual a 168. Dessa forma, o número x de bombons que a gente tem vai ser 168 menos 3, aqui vai dar 165. Então, de fato, o número de bombons que nós temos aqui são 165, que é um número menor que 200. Aí a questão fala, se a gente pegar essa quantidade de bombons que a gente tem aqui, que agora a gente sabe que são 165 bombons, se a gente pegar essa quantidade e dividir agora em saquinhos com 10 bombons cada, o número de bombons que vai sobrar vai ser quanto? Então, se a gente pegar essa quantidade, 165, e dividir aqui em saquinhos agora com 10 bombons, nós vamos ter quantos saquinhos aqui? Fazendo a divisão aqui, 165 por 10. Qual é o número que a gente pode colocar aqui que multiplicado por 10 vai dar 165 ou perto de 165? Veja que é 16. 16 vezes 10 vai dar 160. Para 165 vai restar 5. Então a gente vai conseguir formar aqui 16 saquinhos aqui com 10 bombons em cada e vão sobrar aqui 5 bombons. Então o número de bombons que vai sobrar vai ser 5. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que basicamente tratou do cálculo de um ângulo central no gráfico de setores. A questão diz assim: considere as informações da seguinte tabela, elaborada a partir das respostas que os alunos deram a uma professora para a pergunta: quantos irmãos você tem? Com base nas informações da tabela, a professora representará na lousa um gráfico de setores conhecido como gráfico de pizza. Sendo assim, o setor que representará a resposta nenhum irmão deverá ter um ângulo central com medida igual a qual desses daqui? E aqui colocou para a gente a tabela indicando a resposta de cada um desses alunos aqui quanto a essa pergunta: quantos irmãos você tem? Então observe, de acordo com essa tabela, 5 alunos responderam que não tem nenhum irmão. 6 alunos responderam que tem apenas um irmão. 12 alunos responderam que tem apenas 2 irmãos. E 2 alunos responderam que tem mais de 2 irmãos. Então, no total, nessa turma aqui do quarto ano A, quantos alunos que responderam a essa pergunta, quantos irmãos você tem? Basta a gente somar todos esses aqui, E somando aqui, nós temos 5, mais 6, 11, mais 12, 23, mais 2 aqui, 25. Então, nós temos um total aqui de 25 alunos que responderam a pergunta. Se ela vai representar isso aqui num gráfico de setores, nós temos que pegar esses 25 alunos aqui e distribuir num gráfico de setores. Um gráfico de setores é aquele gráfico conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de pizza deve estar num círculo. Então, nós temos que pegar esses 25 alunos aqui e distribuir num círculo. Um círculo tem 360 graus. Então, nós vamos pegar os 25 alunos e distribuir aqui num círculo que tem 360 graus. A questão quer saber aqui o setor que vai representar a resposta nenhum irmão. Então, quantos dos alunos que responderam que não tem nenhum irmão? Foram 5. Então, esses 5 aqui correspondem a um setor com quantos graus? Eu não sei, então vou falar aqui que vai ser
x graus. Pronto, observe que nós temos aqui, ó, essa regrinha de 3 simples, diretamente proporcional, é só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 25 vezes x, 25x. 5 vezes 360 graus, isso aqui vai dar 1.800 graus. Assim o valor do x, que é o que nós estamos querendo, que é o setor aqui, ó. Para esse aqui, que respondeu que não tem nenhum irmão, para essa quantidade de alunos que respondeu que não tem nenhum irmão, vai ser quanto? É só pegar o 25 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo as continhas aí, dividindo 1.800 graus por 25, a gente vai encontrar 72 graus. E essa resposta a gente tem que ir na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 16, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: em determinado dia, em uma sala de aula, faltaram 3 alunos, o que correspondeu a 12% do número de alunos que estavam presentes. O número total de alunos matriculados nessa sala de aula é qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que num determinado dia nessa sala de aula faltaram 3 alunos. Esses 3 alunos que faltaram correspondeu aqui a 12% mais do número de alunos que estavam presentes. Então, esses 3 aqui é igual a 12% do total de presentes, que eu vou chamar de P. Então, os 3 alunos que faltaram correspondeu a 12%, mas dos presentes, não do número total de alunos matriculados na sala de aula. Esses 3 aqui correspondeu a 12% dos alunos presentes. Bom, 12% a gente sabe que é 12 sobre 100, que vai dar 0,12. Portanto, esses 3 alunos é igual a 0,12 de P. De em matemática é vezes, então vai ser 0,12 vezes P. Se 3 é igual a 0,12 vezes P, então 0,12 vezes P é igual a 3. Para achar o valor de P, que é o número de presentes na sala nesse dia, é só pegar esse 0,12 que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente tem 2 casas aqui depois da vírgula, vamos multiplicar os 2 lados da igualdade aqui, ó, por 100. Ao multiplicar 0,12 por 100, a vírgula vai deslocar 2 casas para a direita, então isso quer ficar 12 vezes P. E multiplicando 3 aqui por 100, aqui vai dar 300. É só acrescentar 2 zerinhos aqui no final. Assim, o número de presentes nesse dia, nessa sala de aula, vai ser quantos? 12 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 300 por 12, então P igual a 25. Dessa forma, o número de presentes nesse dia, nessa sala de aula, eram 25 alunos. Mas a questão que a gente determina aqui, qual que é o número total de alunos matriculados nessa sala de aula? Para determinar o número total de alunos matriculados nessa sala de aula, é só somar o número de presentes, que é 25, com o número de alunos que faltaram nesse dia, que foram 3. Então, 25 mais 3, o total de alunos matriculados na sala de aula, então, são 28 alunos. E essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 17, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de um sistema de equações de primeiro grau, razão e proporção. A questão diz assim: de acordo com informações que constam na página eletrônica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no município de Ilhabela, pode-se concluir que em 2021, adicionados os números de matrículas efetuadas nos ensinos fundamental e médio, o total era de 6.559 matrículas. E subtraído o número de matrículas efetuadas no ensino médio do número de matrículas efetuadas no ensino fundamental, a diferença era de 3.825 matrículas. Naquele ano, se o número de matrículas efetuadas no ensino fundamental tivesse sido uma unidade menor, então a razão entre ele e o número de estabelecimentos de ensino fundamental existentes no município teria sido 179. Isso significa que, de acordo com o IBGE, em 2021, o número de estabelecimentos de ensino fundamental em Ilhabela era igual a qual desses daqui?
Bom, pessoal, veja que o texto está falando aqui que, de acordo com as informações que constam na página eletrônica aqui, do IBGE, no município de Ilhabela, pode-se concluir que em 2021, adicionados, ou seja, somados, os números de matrículas efetuadas nos ensinos fundamental e médio, o total era de 6.559 matrículas. Então, significa que se a gente somar o número de matrículas efetuadas aqui no ensino fundamental, que eu vou chamar aqui de F, com o número de matrículas efetuadas no ensino médio, que eu vou chamar de M, tem que dar esse total aqui de 6.559 matrículas. Perceba, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, ele informou que, subtraído o número de matrículas efetuadas no ensino médio do número de matrículas efetuadas no ensino fundamental, a diferença era de 3.825 matrículas. Então, observe, subtraído o número de matrículas do médio do número de matrículas do fundamental. Subtraído o número de matrículas do médio do número de matrículas do fundamental. A diferença é 3.825 matrículas. Então, se a gente pegar aqui o número de matrículas efetuadas aqui no ensino fundamental, que é F, e subtrair o número de matrículas efetuadas aqui no ensino médio, que é M, a diferença é 3.825 matrículas. Repare, conseguimos chegar aqui nessa outra equação. Então, nós temos aqui duas equações e nós temos duas letras, duas incógnitas. Portanto, a gente tem aqui um sistema de equações de primeiro grau para a gente resolver. E repare, esse sistema aqui está fácil para a gente resolver pelo método da adição. Basta a gente somar aqui membro a membro essas duas equações. Com isso eu vou conseguir cancelar aqui mais m com menos m. Mais f aqui, 2f. E somando aqui 6.559 com 3.825, fazendo as continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 10.384. Assim, para achar o valor do F, que é o número de matrículas efetuadas no fundamental, é só pegar esse 2, quando a gente passa dividindo. E novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 10.384 por 2, você vai chegar em 5.192. Assim, o número de matrículas efetuadas no ensino fundamental nesse ano foi de 5.192 matrículas. Mas ele informou, naquele ano, se o número de matrículas efetuadas no ensino fundamental tivesse sido uma unidade menor. Então, se fosse uma unidade menor, vai ser a quantidade de matrículas feitas aqui, que é 5.192 menos 1. Com isso, a gente vai ter 5.191. Aí, porque a razão entre ele e o número de estabelecimentos do ensino fundamental existentes no município teria sido 179. A razão entre esse número e o número de estabelecimentos de ensino fundamental do município seria 179. Razão em matemática é uma divisão. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Então, a razão entre esse número aqui, 5.191, e o número de estabelecimentos de ensino fundamental no município. Vamos chamar esse número de estabelecimentos aqui do ensino fundamental, vou chamar aqui de E. Então, essa razão aqui teria sido 179. Bom, e nós queremos determinar aqui o número de estabelecimentos aqui do ensino fundamental. Então, nós queremos encontrar o valor dessa incógnita E. Então, vamos pegar esse E que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, a gente vai ter 5.191 igual a E vezes 179, vai dar 179E. Se 5.191 é igual a 179E, então 179E é igual a 5.191. Assim, o valor de E, que é o que nós estamos querendo aqui, que é o número de estabelecimentos de ensino fundamental em Ilhabela, vai ser quanto? Basta pegar 179 aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Aí, novamente, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, pegando 5.191, dividindo aqui por 179, você vai encontrar 29. Assim, o número de escolas aqui, de ensino fundamental em Ilhabela são 29. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 18, pessoal, foi uma questão que tratou de retângulo, teorema de Pitágoras e cálculo de perímetro. A questão diz assim: em uma aula de artes, cada aluno de uma sala de aula recebeu uma folha retangular de cartolina com comprimento de 20 centímetros
e largura de 15 centímetros. Medidas essas não identificadas aos alunos. O objetivo era que os alunos traçassem as duas diagonais da folha e recortassem uma parte específica, fazendo com que a folha ficasse no formato do pentágono apresentado na figura a seguir. Após deixar a folha no formato do pentágono apresentado, o aluno precisava medir o perímetro da figura formada, sendo a resposta correta qual desses daqui. E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse nosso pentágono aqui, ó. Foi informado aqui que nessa aula de arte aqui, ó, cada aluno recebeu uma folha retangular de cartolina com comprimento de 20 centímetros e largura de 15 centímetros. Então, cada aluno recebeu uma folha retangular com esse comprimento aqui, ó, de 20 centímetros e largura de 15 centímetros. Então, vamos marcar aqui, ó, esse nosso retângulo para ilustrar essa folha retangular de cartolina, que tem aqui, ó, 20 centímetros aqui, ó, de comprimento e tem 15 centímetros de largura. Informou que o objetivo era que os alunos traçassem aqui as duas diagonais aqui dessa folha e recortassem essa parte específica, fazendo com que a folha ficasse no formato desse pentágono aqui. Então, foram traçadas aqui primeiramente as duas diagonais para depois chegar nesse formato aqui. Então, foram traçadas essas duas diagonais. E após deixar a folha no formato do pentágono apresentado, o aluno precisava medir o perímetro da figura formada. E eu quero que a gente determine aqui qual que é o perímetro dessa figura. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então eu preciso somar este lado aqui, ó, mais esse lado aqui que é 15, mais esse que eu não sei, mais esse que a gente também não sabe, mais esse que a gente também não sabe. No entanto, observe, como essa folha é retangular, nós sabemos aqui, ó, que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse lado aqui, esse comprimento mede 20, aqui também tem que ser 20. Se essa largura mede 15, aqui também deve ser 15. Portanto, se essa largura aqui é 15, aqui também é 15. Então, observe, o perímetro aqui agora vai ser a soma desse lado que é 20, mais esse que é 15, mais esse que a gente ainda não sabe, mais esse que a gente também não sabe, mais esse que agora a gente já sabe que é 15. Então a gente precisa determinar essas duas medidas aqui. No entanto, observe, como informou que essa folha aqui tem um formato retangular, a gente também sabe que nos retângulos as duas diagonais são iguais. Então esta diagonal aqui tem que ser igual a esta diagonal. E as duas diagonais elas se cortam aqui, ó, no seu ponto médio. Então, onde elas interceptam aqui, ó, esse ponto de interseção dessas duas diagonais é o ponto médio. Se é o ponto médio e se essas duas diagonais são iguais, significa que esses quatro pedaços aqui, ó, devem ser iguais. Então, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, a gente precisa determinar aqui a medida de uma diagonal dessa aqui, ó, e dividir por 2, que aí a gente acha essa medida aqui e essa daqui também. Agora observe, a gente também sabe que nos retângulos todos os ângulos internos são retos. Então este ângulo aqui, ó, tem que ser um ângulo reto. Então eu vou pegar apenas esse triângulo que eu estou destacando aqui, ó, em vermelho. Observe, esse triângulo que eu estou destacando em vermelho, vamos pegar esse triângulo e vamos tirar ele para cá. Repare, nesse triângulo formado aqui, esse ângulo é reto. Portanto, esse triângulo aqui é um triângulo retângulo. E esses dois lados que formam o ângulo reto aqui no triângulo retângulo, a gente chama de catetos. E esse maior lado aqui, que é o lado que está de frente para o ângulo reto, é a hipotenusa. Repare que nós conhecemos esses dois catetos e precisamos determinar aqui a medida desta hipotenusa, que nada mais é que esta diagonal. Então, a gente precisa determinar aqui, ó, essa medida D aqui dessa diagonal, que é a hipotenusa de nosso triângulo retângulo. Então aqui observe, se eu conheço aqui esses dois catetos e quero determinar aqui essa medida dessa hipotenusa, basta a gente aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vamos ter aqui, ó, D ao quadrado vai ser igual a esse cateto 20 ao quadrado, mais esse cateto 15 ao quadrado. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. Somando 400 com 225, a gente vai chegar em 625.
Assim, para a gente determinar a medida dessa diagonal D aqui, operação inversa exponenciação é a radiciação. Então, D vai ser raiz quadrada de 625. E qual é a raiz quadrada de 625? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 625? Esse número é 25. Então, já sei que essa medida dessa diagonal aqui, ó, vale 25. Como essa diagonal vale 25, então essa aqui vale 25 e essa também vale 25. E como esses quatro pedaços são iguais, então é só pegar aqui, ó, 25 a gente divide por 2 aqui, esse pedaço aqui vai valer 12,5, 12,5, metade de 25. E esse também tem que ser a mesma coisa, tem que ser 12,5. Portanto, esses dois pedaços aqui tem que medir 12,5. Assim, o perímetro desse nosso pentágono da figura aqui vai ser a soma desse lado aqui, ó, que é 20, mais esse lado, 15 mais 15, vai dar 30, mais esse pedaço, 12,5 mais 12,5, que vai dar 25. Somando aqui, ó, 20 mais 30, 50, com 25, 75. Portanto, o perímetro dessa figura formada aí deu 75 centímetros, e essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 19, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma equação de segundo grau. A questão diz assim: no início do ano letivo, um professor desenvolveu uma atividade pedindo para que cada aluno de uma sala de aula conversasse com cada colega da sala e anotasse as principais qualidades desse colega em cartões distribuídos. Ao final, a tarefa proposta foi que cada aluno escrevesse o nome e as qualidades anotadas de cada colega da sala de aula, utilizando um cartão para cada colega. A atividade foi plenamente realizada, ou seja, cada aluno escreveu um cartão para cada colega da sala de aula, o que resultou num total de 650 cartões, dos quais cada aluno recebeu os cartões com o seu nome. Logo, a quantidade de cartões que cada aluno recebeu com o seu nome foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que no início do ano letivo, esse professor desenvolveu essa atividade, pediu para que cada aluno de uma sala de aula conversasse com cada colega da sala e anotasse as principais qualidades desse colega em cartões que foram distribuídos a eles. Bom, primeiramente aqui, qual que é o total de alunos dessa sala? Isso o texto não está informando para a gente. Então, falar que o total de alunos dessa sala aqui era uma quantidade X. Mas falou que o professor pediu para que cada aluno dessa sala de aula, então cada um desses X alunos aqui, ó, que conversasse com cada colega da sala. Então, cada um aqui, ó, desses X alunos tem que conversar com cada um dos colegas e anotar as principais qualidades desse colega em cartões que foram distribuídos. Então, ao final, a tarefa proposta foi que cada um desses X alunos deve escrever o nome e as qualidades anotadas, mas de cada um dos colegas. Então, cada aluno vai anotar o nome e a qualidade, mas de cada um dos colegas, não dele próprio, utilizando um cartão para cada colega. Então, cada um desses X alunos aqui vai anotar o nome e a qualidade aqui, mas de cada colega, não vai anotar dele próprio. Para isso, você vai utilizar aqui um cartão para cada colega. Portanto, cada um desses X alunos vai utilizar X menos um cartão. Ele não vai fazer um cartão para ele mesmo. Aí falou que a atividade foi plenamente realizada, ou seja, cada aluno escreveu um cartão para cada colega da sala de aula, o que resultou num total de 650 cartões, dos quais cada aluno recebeu os cartões com o seu nome. Então, observe, se no final que resultou em 650 cartões, então se a gente pegar aqui o número de alunos que tem nessa sala, que é X, e multiplicar pelo número de cartões que cada um deles fizer aqui, que é X menos 1, então multiplicando isso aqui tem que dar o total de cartões, que são 650. Aqui aplicando a propriedade distributiva, vamos pegar esse X e multiplicar, todo mundo está aqui dentro do parênteses. X vezes X vai dar X ao quadrado. X vezes menos 1 menos X.
Passando esse 650 para cá, fica menos 650. Não sobrou nada de lá, isso aqui é igual a zero. Chegamos nessa equação de segundo grau aqui para a gente resolver. É uma equação completa. Para a gente resolver uma equação de segundo grau completa, a gente vai utilizar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Para isso, a gente vai calcular primeiro o delta. E o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Nessa nossa equação, observe, o termo a é 1, o termo b é menos 1 e o termo c aqui é menos 650. Então, o delta vai ser b ao quadrado, b é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Menos 4 vezes o a, que é 1, menos 4. Vezes o c, que é menos 650. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 650, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 650 fica mais 2.600. E 2.600 mais 1 aqui, delta, vai dar então 2.601. Agora que a gente encontrou o valor do delta, a gente vai encontrar o valor do x. Para isso, a gente vai aplicar aqui a fórmula. Então, eu vou colocar aqui, ó, traço de fração, de acordo com a fórmula, é menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Nosso b aqui é menos 1, então menos 1 vai ficar mais 1. Mais ou menos, raiz de delta. Delta deu 2.601, então raiz quadrada de 2.601. Tudo isso sobre 2 vezes a. Nosso a é 1, então 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, isso aqui vai ficar traço de fração, aqui vai ser 1, mais ou menos, raiz quadrada de 2.601. Qual é o número que é multiplicado por ele mesmo para dar 2.601? Se você fizer as continhas aí, você vai encontrar que esse número é 51. Tudo isso sobre 2. Assim, a gente vai ter aqui duas raízes, x' e x duas linhas. X' vai ser 1 mais 51 sobre 2. Vamos escrever aqui, ó, 1 mais 51 sobre 2. X duas linhas. 1 menos 51 sobre 2. Vamos escrever aqui, 1 menos 51 sobre 2. Fazendo as continhas aqui agora, 1 mais 51 aqui dá 52. Que dividido por 2 aqui vai dar 26. Essa outra, 1 menos 51 aqui, ó, menos 50. Que dividido por 2 vai dar menos 25. Assim, as raízes dessa nossa equação foram menos 25 e 26. Mas repare, o valor do x aqui está indicando o total de alunos da sala. Esse total de alunos da sala, evidentemente, não pode ser esse valor negativo. Assim, o nosso x tem que ser 26. Então, o total de alunos dessa sala são 26 alunos. Mas a questão que a gente determina aqui, qual foi a quantidade de cartões que cada aluno recebeu com o seu nome? Bom, cada aluno recebeu aqui só um cartão a menos, porque ele não escreveu para ele mesmo. Como o total de alunos da sala é 26, ele só não recebeu o dele mesmo. Então, a quantidade de cartões que cada aluno recebeu com o seu nome foram 25. E essa resposta tem aqui na letra A. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Última questão da prova, pessoal, foi essa questão 20 e que tratou do cálculo de média aritmética. A questão diz assim: na avaliação de matemática de um terceiro ano, 11 alunos tiraram nota 10, 8 alunos tiraram nota 9 e os demais alunos tiraram nota 8, o que fez com que a média aritmética simples das notas dessa avaliação fosse igual a 9,2. A quantidade de alunos que fez essa prova foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que nessa avaliação de matemática desse terceiro ano, 11 alunos aqui, ó, tiraram nota 10. 8 alunos tiraram nota 9. E os demais alunos tiraram nota 8. Só que a gente não sabe quantos são esses demais alunos aqui. Eu vou chamar esses demais alunos aqui, ó, de x alunos. Então, x alunos aqui tiraram nota 8. O que fez com que a média aritmética simples das notas dessa avaliação fosse igual a 9,2. Bom, média aritmética a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui, ó, um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos termos. Portanto, vai ser a soma das notas de todos esses alunos. Observe, nós tivemos aqui, ó, 11 alunos que tiraram nota 10. Então, aqui vai ser 10, 11 vezes. São 11 alunos que tiraram nota 10. E 11 vezes 10 aqui vai dar 110.
Teve 8 alunos aqui, ó, que tirou nota 9. Então é 9 aqui, ó, 8 vezes. São 8 alunos que tiraram nota 9. 8 vezes 9, então vai dar 72. X alunos tiraram nota 8. Então vai ser 8 aqui, ó, x vezes. 8x vezes é 8 aqui vezes x, que vai dar 8x. A soma de todas essas notas aqui vai ser essa soma dos termos aqui, ó. Então, somando tudo isso aqui, ó, 110 mais 72 aqui vai dar 182, mais 8x. Então, a soma de todas as notas aqui deu 182 mais 8x. Dividido agora pelo total de termos. O total de termos aqui é o total dos alunos que fizeram essa prova. Total de alunos, então a gente precisa somar todos esses alunos aqui, ó. Somando aqui, ó, 11 mais 8 aqui vai dar 19, mais x. Portanto, o total de alunos foi 19 mais x. Então, dividido aqui por 19 mais x. Isso aqui é a nossa média aritmética que ele informou para a gente que é 9,2. Vamos pegar esse 19 mais x que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, a gente vai ter que 182 mais 8x é igual a 9,2 vezes 19 mais x. E aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 9,2 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar 182 mais 8x é igual. Fazendo as continhas aí no cantinho do papel. Multiplicando 9,2 por 19, você vai encontrar 174,8. 9,2 aqui vezes mais x vai ficar mais 9,2 vezes x. Agora vamos pegar esse 174,8, vamos passar aqui para o primeiro membro, e esse 8x não passa aqui para o segundo. Então, 182 aqui, ó, menos 174,8, fazendo essas continhas aí, chega em 7,2. Pegando esse 8x, passando aqui para o segundo membro, vai ficar 9,2x. Menos 8x aqui vai ficar 1,2x. Se 7,2 é igual a 1,2x, então 1,2x é igual a 7,2. Para a gente achar o valor desse x, é só pegar esse 1,2, isso aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas aqui, para poder facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. Como a gente só tem uma casa aqui, ó, depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 10. Ao multiplicar 1,2 por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 12x. E multiplicando 7,2 aqui, ó, por 10, a vírgula também vai deslocar uma casa para a direita, então isso vai ficar 72. Assim, o valor do x agora vai ser quanto? 12 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 72 por 12, x então vai dar 6. Pronto, eu achei o valor do x, que é 6, mas a questão quer a quantidade de alunos que fez essa prova. Bom, a quantidade de alunos que fez essa prova vai ser essa soma aqui, ó, 19 mais x. Só que agora a gente já sabe que o valor desse x foi 6. E 19 mais 6 aqui vai dar 25 alunos que fizeram essa prova. E essa resposta tem que ir na letra C. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!